Então, no primeiro capítulo, a educação física como um componente curricular promotor do desenvolvimento cognitivo. Então, aqui fala sobre os benefícios que a atividade física pode trazer para o cognitivo, para o cérebro. E autores falam que isso beneficia o desempenho escolar, beneficia a cognição, a concentração. E aí, uma pesquisa feita para ver se realmente isso é concreto aponta que sim, a cientista Henriette dos Estados Unidos, ela fala através de suas descobertas que a prática de exercícios regular ajuda, por exemplo, a pensar com mais clareza, além de ter influência positiva na memória, proporciona ganhos de aprendizagem. E esses estudos sugerem que os benefícios podem ser ainda melhores pelo fato de alterar a própria estrutura do órgão, ao incentivar o nascimento e o desenvolvimento de neurônios. Outro capítulo é a educação física como um componente curricular na promoção da alfabetização motora. Então, o desenvolvimento e domínio das habilidades motoras fundamentais devem ocorrer durante os primeiros da educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Esta é a teoria. Então, a gente buscou para ver se realmente essa é a principal faixa etária a ser desenvolvidas as habilidades nos anos iniciais e no início do ensino fundamental. E sim, diante desse ponto importante destacado, a Carla Menezes e Cristiana Oliveira, em seu artigo, elas buscaram através de parâmetros curriculares nacionais de 1997, os PCNs, que diz que o trabalho da educação física nas séries iniciais do ensino fundamental é importante, pois possibilita aos alunos terem desde cedo a oportunidade de desenvolver habilidades corporais e de participar de atividades culturais, como as danças, os esportes, a ginástica, os jogos, com a finalidade de lazer, de expressão de sentimentos, de afeto e também de emoções. Educação física como componente curricular promotor da saúde. Inicialmente, a saúde era definida como não possuir doenças. Atualmente, ter saúde é ter um conjunto de bons hábitos, dentre eles a educação física, ou seja, se exercitar. Sendo assim, o profissional de educação física tem um papel de extrema importância, pois tem o dever de conscientizar as pessoas desde cedo a adquirir bons hábitos. Pois não adianta de nada o profissional se dedicar executando as atividades se o indivíduo não possuir o conhecimento ou não adquirir o que foi ensinado. Educação física como componente curricular promotor das atividades físicas e esportivas. Referente ao esporte, além de ser algo cultural e atualmente um motivo de competição, deve-se levar em consideração que o esporte deve ser utilizado de forma educacional e de desenvolvimento pessoal, como determina a Política Nacional do Esporte. Ele deve ser usado beneficiando o psicológico, o físico e o pedagógico, desenvolvendo e contribuindo para a integração social, o desenvolvimento psicomotor e as atividades físicas educacionais. Bom, sobre a regulamentação da profissão de educação física, segundo a Lei 9.696 de 1º de setembro de 1998, ela dá o direito do profissional de educação física coordenar, dirigir e avaliar, dentre outras, as atividades da área da educação física. E com isso, a CONFEF ela elaborou e dividiu em diferentes grupos, como a docência, o treinamento, a preparação física e dentre outros, nas áreas de intervenção do profissional de educação física. E com isso, a inserindo nas perspectivas da educação, saúde, rendimento e do lazer. E assim, a educação física ela entra como uma das profissões de saúde, em matéria obrigatória escolar, segundo as leis das diretrizes e bases. E sobre as leis das diretrizes e bases,
segundo a Lei de número 9.394, de 26 de dezembro de 1996, que garante o funcionamento para todo o sistema educacional brasileiro, dividindo em 2 níveis, sendo eles o da educação básica, sendo o ensino infantil, fundamental e o médio, e o ensino superior. E no início da educação física, ela era passada apenas como um componente curricular, mas não era obrigatório, sendo levada desta maneira até o ano de 2001, onde sendo inserida como uma nova lei de número 10.328, de 12 de dezembro, ela passa a ser um componente curricular obrigatório, assim dando novas possibilidades ao profissional de educação física. Então, o item 3.3, licenciaturas, resoluções do Conselho Nacional da Educação. Então, depois de surgir o novo formato das licenciaturas, que ele foi definido pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE, surgiu uma nova organização pedagógica que permite aos licenciados acesso aos conhecimentos e competências docentes requeridos para o ensino específico de uma determinada área do saber. Aqui nós vamos falar especificamente da educação física, mas serve para as outras também, as outras disciplinas também, aonde ocorre uma formação mais pedagógica, uma formação mais humana e mais cultural referente aos componentes curriculares de cada disciplina. O orientamento das licenciaturas ele implica também no desenvolvimento das metodologias específicas, então, como eu já falei, de cada disciplina, além da pesquisa prática pedagógica. No curso, como eu falei, da educação física, a gente destaca uma formação generalista, humanista e crítico nos âmbitos pedagógicos, éticos e filosóficos na formação de cada professor. Então, para que isso aconteça, para fiscalização, foi criado o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, falando aqui especificamente na educação física. O CONFEF ele é uma autarquia federal, ele é então um serviço público federal, que ele orienta, disciplina, fiscaliza o exercício dos profissionais de educação física para garantir essa qualidade de ensino e esse relacionamento entre professores e alunos. Segundo Veiga, quando ele escreve sobre a formação dos professores, ele aponta que no chão da escola existe um professor que tenha conhecimento, que seja consistente na disciplina e no que ele aplica, nos seus mecanismos de aprendizagem. E que ele se identifica na forma também que como os alunos eles conseguem aprender sobre os ensinamentos passados por ele, referente às abordagens metodológicas do ensino, das estratégias, dos recursos disponíveis, da realidade de cada professor, que é necessário hoje para a realização das práticas e das atividades em sala de aula. Item 3.4, então, políticas públicas de financiamento da educação básica. A educação, como nós sabemos, ela é direito de todos, ela é obrigação do Estado, como está prevista na Constituição Federal, ela é um dos principais direitos sociais. A destinação dos recursos públicos para os investimentos na educação básica ela é proveniente de recursos públicos, de empresas privadas, de todos os impostos arrecadados pelos cidadãos que são destinados e aplicados na educação infantil, fundamental, e com o intuito então de promover uma educação de qualidade em todo o país. Então, para fiscalizar e para destinar corretamente esses recursos para a área da educação básica, a gente pode destacar vários programas, certo, que foram criados para este fim, e órgãos fiscalizadores. Entre esses programas a gente pode destacar o Fundeb, que é um dos mais importantes, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente pode também destacar o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. A gente pode destacar o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Então esses são os programas do governo que são responsáveis pela destinação de todos os recursos que são captados, resultando assim em uma melhora da nossa educação básica. Segundo o CURI, a educação básica ela é um conceito inovador para um país como o nosso, que por séculos ele negou de modo elitista e seletivo os seus cidadãos o direito ao conhecimento pela ação sistêmica da organização escolar. Portanto, então, a educação infantil ela é a base para a educação básica, como afirma CURI. O ensino fundamental é o seu tronco e o ensino médio é o seu acabamento.